tem uma série de... Esqueceu? Da Fátima, a pastora Fátima. Depois que passa dos 50, algumas coisas começam a ficar difíceis. Mas a gente se conhece já há algum tempo e acho que tem 11 anos que realmente que a gente não se vê pessoalmente. Se vê através desses instrumentos que Deus permitiu. Né? Eu estou muito alegre, estou muito emocionado de estar aqui nessa noite. Eu fico mais alegre ainda de receber esse carinho, esse amor de vocês, que só o povo de Deus, né, sabe fazer isso, não é verdade? Eu sei que Deus nessa noite tem algo para mim e para você. Amém. Tocou uma palavra em meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Está em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler. Enquanto você abre, eu quero que vocês saibam, vou deixar registrado aqui, pastor Eric, que a sua vida também foi muito importante para a minha vida. Você e a Fátima contribuíram e muito na minha caminhada cristã. Eu me recordo de momentos de muita angústia, de muito sofrimento, de muitas dificuldades que eu estava passando, e Deus levantou este varão, e eu ia lá comigo na igreja, na empresa, ajoelhávamos, orávamos, íamos para o monte. Vez ou outra ele me colocava em situações um pouco difíceis, dando a oportunidade também assim, de trazer uma palavra. Eu me lembro agora, o Espírito Santo coloca no meu coração, uma noite nós estávamos assim no fundo de uma casa que vocês moravam, não sei onde, e nós estávamos, não sei, com um pandeiro, e nós varamos a noite fazendo uma vigília, e foi coisa tremenda. E hoje também, com certeza, o poder de Deus há de se manifestar nesse lugar. Porque quando o povo de Deus se reúne, algo novo acontece. Deus tem mudado a história de muitas vidas. Deus tem mudado a história de muitas pessoas. E às vezes nós não entendemos se a nossa vida não está tendo essa mudança. Há um instrumento de Deus em nosso coração para que essa mudança possa ocorrer. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, porque o instrumento de Deus para fazer toda a diferença na nossa caminhada é a fé. É pela fé que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. É pela fé que nós fazemos dele, de Jesus, o nosso fundamento. É pela graça, mas nós fazemos esse reconhecimento crendo em nosso coração e confessando com a nossa boca. Ou seja, a bênção de Deus há uma condicional. A condicional é a fé de Deus, a fé em Deus e aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador para que realmente a nossa vida seja diferente daquela que o mundo quer imprimir em nós. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pai, nós queremos mais uma vez dar graças por esse momento em nossas vidas. Senhor, eu estou grato ao Senhor por rever esses meus amigos, companheiros, os pastores, Senhor Deus, desta igreja, o EC, Senhor Deus, a Fátima. Obrigado pela vida deles, obrigado por essa congregação, obrigado por essas famílias que aqui estão, porque são guerreiras do Deus Altíssimo, e eu creio que nessa noite o Senhor trará uma bênção sem medida para nós. Nós cremos que nessa noite o Senhor estará fazendo um divisor de águas nas vidas que aqui se encontram, Deus. Eu creio que nessa noite nosso entendimento se abrirá e nós vamos romper aquilo que estava impedindo nós de sermos ou vivermos de acordo com a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. A partir de hoje, Senhor Deus, o Senhor vai descortinar, ó Deus, os mistérios para nossas vidas e nós vamos romper em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou ficar com essas últimas duas palavras: alcançar um testemunho. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, nós precisamos, foi por isso que nós fomos salvos em Cristo Jesus, alcançar um bom testemunho. E nós só podemos ter como exemplo o que a Bíblia deixou registrado. Eu acho muito importante, bastante válido, os nossos testemunhos, quando nós estamos aqui à frente, damos testemunho daquilo que Deus faz e fez nas nossas vidas e continua fazendo. Mas como somos pessoas, como somos indivíduos, esses testemunhos nos fortalecem, mas não serve como um parâmetro para mim, porque o que Deus tem para mim é diferente do que tem para vocês. E os parâmetros de Deus são diferentes, não são os parâmetros do secular.
Ou seja, os valores de Deus são valores eternos, coisas que nós vamos receber quando estivermos com Ele lá na glória. Amém? Por isso, os nossos valores às vezes é casa. Você fala, puxa, mas o meu vizinho não é crente e tem uma casa melhor que a minha. Sim, e daí? Não é? Os valores de Deus não são esses. Deus quer te dar tudo isso, sem dúvida. Deus quer que você seja um testemunho ou uma testemunha viva de Deus aqui na terra. E nessa noite eu quero, assim, rapidamente, dar uma navegada na palavra de Deus para a gente ver como é que esses antigos deram um bom testemunho e naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus para que nós possamos dar esse bom testemunho também. Entendendo vocês que a Bíblia diz que todas as bênçãos, a começar pela salvação, é condicional. Como eu disse agora há pouco, para nós sermos salvos, não é qualquer caminho que leva a Deus, é Jesus. Então, existe uma condição para sermos salvos, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É pela graça, mas você tem que confessá-lo publicamente, crendo no seu coração. Por aí, nós vamos falar a mesma língua nessa noite? Todos creem assim? Amém? Então, graças a Deus. E é pela fé que nós fazemos isso. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos, nós cremos nessa palavra viva e eficaz. A primeira pessoa, o primeiro personagem dos antigos é Noé. Eu trabalho muito em cima de passagens bíblicas. Gênesis 6,18. Diz o Senhor, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Então nós vemos aqui que o testemunho de Noé começou, esse bom testemunho, desse exemplo que o Senhor deixou registrar na sua palavra, foi da aliança que Deus fez com Noé. Então nós entendemos que para nós termos sucesso nessa caminhada, nós devemos ter uma aliança com o Senhor. Quantos aqui já tem uma aliança com o Senhor, aceitando Cristo como Senhor e Salvador? E bom, se você ainda não tem, mais tarde nós vamos orar e Deus vai tocar no seu coração e você vai vir pertencer a essa família abençoada que é a família de Deus. Então Noé tinha uma aliança com Deus. Na realidade, não era Noé com Deus, é Deus com Noé. Da mesma forma nós, porque foi Deus que nos escolheu. Deus chama aquelas pessoas que são rejeitadas, excluídas, para ser uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Pega o lixo, transforma, né? Ele é expert, doutor, né? Em reciclagem. Uma pessoa como eu, com alguns que não valiam nada, a nível com caráter, não que na realidade, às vezes até caráter nós tínhamos, mas tínhamos atitudes mundanas onde os valores estão torcidos. E outra hora nós vamos conversar melhor sobre isso. Mas o testemunho de Noé é porque Deus tinha uma aliança com ele. Então nós também temos uma aliança. E Ele fez essa aliança conosco através de Cristo Jesus. Aí Ele diz, entrarás tu na arca, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Eu já começo aqui então a entender que para nós darmos um bom testemunho, esse nosso testemunho começa na nossa casa. Eu tenho encontrado pessoas na igreja, é uma coisa. Uma coisa não, uma pessoa. Chega em casa, ele é uma coisa. É tanto o homem como a mulher. Chega em casa, é uma pessoa totalmente diferente. Tem pessoas que na igreja é uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. O lugar mais fácil de nós mostrarmos que somos crentes é na igreja. Agora nós precisamos ver como é que nós somos crentes na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ir e vir. Nós precisamos demonstrar isso. E para que nós possamos dar um bom testemunho, volto a dizer, começa na sua casa. Nenhum homem terá bom sucesso, um sucesso garantido por Deus, se nós excluirmos a nossa família. Porque a família é um projeto de Deus. Desde Gênesis, Deus projetou a família. E os valores da sociedade têm sido totalmente torcidos. Hoje, se você pegar, a sociedade está em busca, está desesperada, todo o Estado, a União em si, todas as autoridades estão preocupadas em como resolver esses problemas que a sociedade tem tido. A Bíblia traz toda essa nossa solução. Cristo é a solução. Quando nós olhamos então para Noé, nós vimos que Deus deu para ele uma missão. Como eu e você temos uma missão aqui na Terra. E se você olhar para Noé, ele teve uma fé muito grande. Eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer. Além de você cuidar da sua família, além de você honrar a sua família, além de você priorizar a sua família, que é o que Deus está falando comigo e com você nessa noite, para que nós possamos dar bom testemunho, Deus tem dado algo mais. Com certeza Deus colocou em seu coração um projeto.
E esse projeto que há no seu coração, você não pode, em hipótese alguma, afastar a sua família desse projeto. Não existe um projeto de uma pessoa que a família não esteja incluída. Deus não faz parte desse projeto. Às vezes você não está rompendo, não está vencendo, justamente por causa disso. Você está indo por um caminho onde você não está levando consigo a sua família. Para que nós possamos dar um bom testemunho, é necessário que nós conquistemos os nossos familiares. É necessário que nós estejamos sempre com nossos familiares. É necessário que nós participemos aos nossos familiares. Eu não sei aqui, fiquei algum tempo fora. Eu vivo numa região muito difícil, região norte, Rondônia. Lá eu tenho algumas dificuldades quando eu vou aconselhar casais. Isso eu encontrei em outros lugares também. A mulher às vezes não sabe quanto o marido ganha. O marido às vezes não sabe o que a mulher faz. Às vezes, um dos dois, Deus permite ir embora, há um desespero para nós juntarmos documentos, juntarmos coisas, porque são desconhecidos um pelo outro. É uma coisa triste que acontece no nosso meio. Hoje é domingo de ceia. Eu trouxe uma palavra de família, porque Deus colocou no meu coração. Porque Deus quer que você rompa, Deus quer que você vença essas barreiras, essas dificuldades, entendendo que quando Deus nos uniu, nós tornamos uma só pessoa, um só corpo. Então a conta corrente é a mesma, não existe a minha conta, não existe a sua, não existe o meu salário, o seu salário. Essa falta de unidade impede a bênção de Deus. Porque o salmista diz que a bênção do Senhor está na unidade. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Amados, Noé nos dá um exemplo de família. Ele entrou na arca, mas entrou ele e toda a parentela dele. Amados, o testemunho seu, mais uma vez, começa na sua casa. Como é que está? Como é que estão as suas atitudes? Como é que estão as suas atitudes? Como é que está o seu testemunho? Noé foi um vencedor. Um homem que recebeu uma incumbência de Deus. A princípio, para nós, quando lemos a Bíblia, fala, puxa, que construiu uma arca. Como eu e você temos uma família para construir, e temos ainda muitas coisas que Deus tem colocado em nosso coração, mas ele levou cerca de 120 anos para construir. Até aí, tudo bem. É um tempo de Deus. É um projeto que você tem no coração, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas o que é mais interessante, naquela época, segundo a palavra de Deus, não chovia. Você imagina Noé apresentar a toda a vizinhança dele um projeto de um barco? Barco para quê, se não chove? É uma loucura. Não é? As coisas de Deus, para os ímpios, são loucura. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E nós temos tido muito crente andando no natural, não entendendo as coisas espirituais, e por isso não consegue trazer à existência aquilo que já foi decretado no espiritual. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Noé tem dado um exemplo nesse sentido. Tá? Eu não vou delongar, mas eu quero ir para um outro exemplo. Abraão. Abraão é um outro desses antigos que nos deu um exemplo de bom testemunho. Inclusive é chamado como nosso pai na fé. Todas as promessas de Deus dada a Abraão, a Israel, nos pertencem, diz os escritores do Novo Testamento. Diz assim em Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que tem isso a ver com o nosso bom testemunho? Deus anda aqui na terra através da sua igreja. Amém? Deus fala aqui na igreja, aqui na terra, através da sua igreja. Ou seja, eu e você somos boca de Deus nessa nação. Então há um projeto de Deus para que todo mundo se curve, se renda a esse nosso Senhor. E Deus precisa que a igreja faça esse papel missionário. Abraão recebeu de Deus uma revelação para ele sair da terra dele, sair do contexto que ele estava vivendo, sair daquela zona de conforto que ele estava vivendo. Há muitos crentes que estão bem acomodados como vocês estão de parabéns. Uma linda igreja, poltronas gostosas, mas há muitas pessoas lá fora padecendo. Há muitas pessoas lá morrendo, indo para o inferno porque ainda não receberam uma palavra de salvação. Palavra essa que eu e você recebemos um dia pela misericórdia de Deus para que nós possamos também contribuir. De graça receber, de graça dar, diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra,
Sai desse conforto, sai dessa expectativa, tira o seu traseiro desse banco e vamos levar a palavra que salva, que cura, que transforma, que liberta, que restaura. É isso que Deus quer que nós como igreja façamos. O nosso testemunho. Que adianta você ser crente e ser crente somente entre quatro paredes? Não é isso. Não foi para isso que o nosso Senhor pagou um preço caro. Nós vamos daqui a pouco fazer essa celebração da morte e ressurreição de Cristo. Mas para quê? Celebrar o quê? Só o meu egoísmo? A minha salvação? Não, amados. Jesus salvou eu e você para que nós pudéssemos, para que nós possamos ir pregar a palavra de Deus. Aleluia. Mas o testemunho também aqui tem a ver o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, da terra que eu lhe mostrarei. Amados, crente é um bicho folgado. Meu Deus, me perdoe. É um tal de deixar o Espírito Santo fazer. Entendendo eu, e você também diz isso, que o Espírito de Deus faz aquilo que é impossível para o homem. O que é possível para o homem, Deus não faz. Deus só faz o impossível. Há muitas pessoas que casam e vivem ainda com o cordão umbilical ligado. Ao homem que às vezes, por falta de sabedoria, fala: vamos trabalhar com a comidinha da mamãe, né? Mamãe não passa roupa assim, mamãe arruma a cueca assim, arruma as meias assim, tal. Amado, você não casou com a sua mãe, tá? Você casou com uma mulher, uma esposa, que ela pode até fazer como a sua mãe fazia. Mas se você quisesse uma mãe, você não precisaria ter casado, não é verdade? Ou seja, cordão umbilical tem que ser cortado por questão de testemunho. Há muitas vidas que são casos que continuam dependentes de pai e mãe, dependentes financeiramente, moram juntos. Pastor, mas o senhor não sabe a minha situação. Eu não sei, não quero saber, mas eu sei do Deus que eu sirvo, que Ele é fiel para te dar condições de você ter a sua própria casa, você ter o seu próprio canto, o seu próprio convívio, porque é isso que Deus quer. Que você tenha uma família, a família é sua, o resto é parentela. Casou, é parente, não é mais família. A família é você e seus filhos, solteiros. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Nós precisamos dar testemunho. Há pessoas que vivem dependendo dos seus pais. Crentes. Não é isso que Deus quer. Essa dependência tem que ser única e exclusiva de Deus. E nós devemos nos esforçar para isso. Agora, quando eu leio esse texto, o que mais me impressiona, o porquê que Deus falou para Abraão deixar toda essa situação, é porque os pais dele, se você ver no versículo 11, 36, Terá, que é o pai de Abraão, recebeu de Deus, sem ele saber, tá? A direção de ir para Canaã. Está lá, capítulo 11, versículo 31, que tomou Terá seus filhos, porque ia para Canaã. Porém, ele parou no meio do caminho. Ele parou em Arã. E ali ele morreu. Deus colocou no pai de Abraão o desejo de levar essa família para Canaã. Mas o pai preferiu viver na idolatria. O pai preferiu viver naquela situação onde foi confortável para ele. Então Deus, aí sim, no capítulo 12, se revela a ele e fala: já que seu pai não quer ir, você vai. Eu preciso de alguém que vá. Ou seja, Deus quer que você dê testemunho seguinte: amados, não se associe com pessoas que não conseguem levar adiante o projeto que Deus colocou no coração. Há crentes morrendo na metade do caminho do projeto porque eles querem honrar a homens e não a Deus. Nós precisamos rever a nossa... mas é meu papai, é minha mamãe. Amados, você deve honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que você vai ficar debaixo do jugo que eles querem ficar. A salvação é individual. A promessa de Deus é individual. O que Deus tem para cada um de nós, como eu disse no início, é individual. Então, se eles não querem seguir, siga você. Entra em Canaã, você. Não fique para trás por causa de pessoas que não conseguem levar adiante o projeto de Deus. O bom testemunho é isso. É as pessoas olharem para mim, para você, e falarem assim: nada está detendo aquele homem. Nada está detendo aquela família. Não é conceitos, não é preceitos, não é religião, não é sociedade, não é nada secular. Ele tem um objetivo no coração dele. E ele continua. Quantas pessoas você não conhece que interrompem o processo? Quantas pessoas você não conhece que iniciam uma faculdade, iniciam um trabalho, uma empresa, até ministérios, e na metade do caminho morrem? Preferem ficar acomodados. Bom testemunho é você, independente das pessoas que te cercam, você continuar
E eu volto a dizer o seguinte: se nós dependemos do homem, nós não vamos a lugar nenhum. Deus usa os homens para nos abençoar, sem dúvida. Mas é Deus que levanta essas pessoas. Aleluia. Nós precisamos então entender que Deus quer que nós possamos dar um bom testemunho. Você precisa então ter umas revelações do Senhor, entendendo que a sua família é importante nesse projeto. E outra coisa importante: cortar cordão umbilical e não deixar-se parar por pessoas que não conseguem andar com você. Tem ritmo diferente, pessoas que não conseguem dar continuidade no projeto. Se afasta-se. O apóstolo Paulo fala desse jugo desigual que há na nossa vida. Uma outra pessoa que também me chama a atenção nesse bom testemunho, como nós vemos ali em Gênesis, ali em Hebreus, desses antigos, nossos pais da fé, é José. Gênesis 39, 2 começa a relatar a história de José, diz assim: o Senhor estava com José e foi um homem próspero. Quantos querem ser prósperos? Amém. Eu não sei qual o conceito da prosperidade que vocês têm, tá? Mas a prosperidade é a ausência de necessidade. A prosperidade é você morar, talvez até numa casa simples, um chão batido, cimentado, seja lá o que for, mas você está debaixo de um teto. Ser próspero é todo dia ter um arroz, um feijão, uma mistura simples, mas nada te falta. Ser próspero é a sua casa não ser simplesmente uma casa, mas um lar, onde você tem a alegria de estar, as pessoas gostam de estar ali com você, a família se reúne, não como muitas mansões que nós conhecemos aí, que as pessoas rodam a noite inteira de carro porque tem pavor de ir para casa. Ser próspero é isso, é ter ausência de necessidade, ou seja, sermos supridos por Deus. Isso é ser próspero. E José era um homem próspero, como eu e você somos prósperos. Amém? Amém. E estava na casa do seu senhor egípcio. Então José é um exemplo de uma pessoa que foi próspera. Mas o diabo sempre tenta impedir o sonho de Deus na nossa vida. E com José não foi diferente. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nosso bom testemunho. E olha o testemunho desse homem de Deus. Pois, 39:3, Gênesis. Pois vendo o seu senhor, que o Senhor estava com ele, vendo o Senhor de José, que o Senhor Deus estava com José, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que interessante. Deus quer entregar a direção de empresas para você, Deus quer colocar você como cabeça, é promessa de Deus. Eu não recebi nenhum amém, sinal que você não quer isso, senão ou você já tem. Né? Mas amados, quando vem uma palavra, uma profecia, a gente tem que pegar. Tá, o mundo espiritual está aí. Deus precisa de alguém falar, essa é minha. Tá? Eu tenho um estilo diferente de pregação, mas Deus fala do mesmo jeito, eu tenho certeza, porque Deus tem mudado a vida de pessoas por onde nós temos passado. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos sido agraciados por Deus. Onde você entra, você pode ver que a atmosfera muda. A situação da empresa muda, a situação do colégio muda. Onde você entra, a luz está entrando e as trevas são dissipadas. Glória a Deus. Você precisa entender isso. Porém, né, José foi aliciado pela mulher de Faraó. Pulei o versículo aqui, mas não importa. José estava um belo dia, ali, fazendo as suas tarefas. E chegou a mulher e falou: José, depois de várias tentativas, deita comigo. Porque ele falou para José: José, você já tem tudo. O meu senhor, que é o seu senhor, já colocou tudo na tua mão. Vai eu também para a sua mão, José. Ela se ofereceu. Vamos ter mulheres oferecidas, né, amados? E não é feia, não. Porque coisa feia, né, geralmente não se oferece. O que José fez? José saiu correndo. Não saiu pelado, como alguns dizem, porque os judeus usam, depois da capa, uma vestimenta por baixo. E a capa ficou na mão daquela mulher. E ela fez lá tudo o que pôde fazer para ele ser encarcerado. Mas o que eu quero aqui trazer nessa noite é a questão de José e a capa. A capa. Amados, a capa representa o seguinte: ele deixou o pecado na mão de Satanás. Ele não pecou naquela noite. Ele não pecou naquele dia. Ele não falou: puxa, mas eu posso perder meu emprego, eu posso deixar de ter esse projeto, eu posso deixar de ter esse contrato, eu vou ter que ceder porque sabe como é que é? Não, não é assim. José deixou a capa na mão da mulher. Da mesma forma, eu e você precisamos tirar essa capa do pecado, não deixar esse pecado atrapalhar o projeto de Deus. O que é melhor, o que é maior, o testemunho
tem que ficar na mão de Satanás. Eu estou me lembrando aqui que vim da cidade de Pires do Rio. Ali havia uma pessoa passando momentos de dificuldades. Naquela época não existia Bolsa Família, Bolsa Desemprego, luz, nada disso. Você estava desempregado, pronto, acabou. E já tinha, o acerto dele já tinha ido tudo embora. Não havia mais dinheiro para que ele pudesse alimentar a sua própria família. E a esposa dele era aquela esposa abençoada. Abençoada como a esposa de Jó. Uma mulher sábia, de uma forma profetizando a vida dela, na verdade, sábia, profetizando já que ela seria uma mulher de Deus. Esse homem conseguiu ir trabalhar num armazém, aqueles que guardam grãos, silos, coisas semelhantes assim. Chegou lá, procurou o dono falou, que bom, eu vou te empregar, eu vou te explicar o que você deve fazer. É simples, é que nós guardamos as carretas que entram e faturamos as carretas que saem dos grãos, né? Não sei qual tipo de grão. Mas o que você precisa fazer é simples. Aqui tem esse reloginho. Quando entra para pesar, você diminui. Ou seja, se a carreta tivesse 30 toneladas de carga, iria sair no ticket 27, que era 10% ou menos. Na hora de sair, você aumenta. Se ela tinha 27 ou 30, ia sair com 33. Ele falou, opa, não posso. Como você não pode? Não, isso é roubo. E quem rouba, vai para o inferno. Eu falei, não, você está trabalhando, eu vou te pagar para isso, não. Você não está desempregado, você não falou que está 6 meses sem trabalhar, não tem nem comida na tua casa? Sim. Mas nem por isso eu vou me sujeitar a isso. Ele chegou em casa, triste, aborrecido, e a mulher falou como falou para Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Eu vou para a casa da minha mãe. Aqui não tem mais comida. E ela assim fez. Esse homem foi de joelhos aos pés do Senhor e falou, Senhor, perdi minha família, perdi tudo, mas eu não perco o amor que eu tenho pelo Senhor. 7 horas da manhã, campainha não, porque a casa dele não tinha campainha. Alguém batendo palma, ficou contente, a mulher está voltando. E nada, era o dono do armazém. Rapaz, eu vim te buscar para você trabalhar porque eu vou sair de férias e eu vou te contratar. Não, mas o rapaz responde, não, eu já falei para o senhor que eu não vou trabalhar. Mas entra aqui que eu quero fazer uma outra proposta. Não, eu não vou fazer aquilo. Entra aqui, rapaz. Chegou lá no escritório, deu a chave e ele falou o seguinte, você é um homem de confiança. Você a partir de hoje vai ser meu gerente geral. Eu vou ficar de férias toda a minha vida aí, você vai cuidar para mim, o seu salário que era 3 mil vai passar a ser 5 mil reais, porque você é um homem que eu posso confiar. Aleluia. Mas Deus ainda opera. Aleluia. Nós não precisamos de forma nenhuma ajudar a Deus. Você não pode, não precisa ajudar a Deus no seu casamento. Não adianta, precisa de casamento, né? Você quer ajudar a Deus, fala assim, Deus, toma o meu marido em tuas mãos, eu não vou nem mais saber dele. Está enganado. Quem escolheu teu marido foi você, por que você vai devolver para Deus? Mas é uma coisa simples, não foi Deus, tá? Vocês estão entendendo? Amém. Vai colocar na mão de Deus o que foi você que escolheu. Peça para ele mudar o coração dele, o coração dela, mas não devolva para Deus porque não foi nem ele, não veio dele. Vocês estão entendendo? Mesma coisa dos filhos. Ah, Deus, cuida dos meus filhos. Não, Deus deu para você cuidar. Para que você quer devolver aos braços de Deus? Busque em Deus essa solução. Amados, bom testemunho. Eu sei que os irmãos têm dado bom testemunho. Eu sinto um vento soprando nessa igreja. Eu sinto um novo tempo chamando vocês para um crescimento de uma forma extraordinária. Mas vocês não vão ceder ao pecado. Em nome de Jesus, vocês vão permanecer firmes na visão que Deus tem dado a vocês. Um bom testemunho. Os grandes verão, falam verdadeiramente, Deus está naquele lugar, naquele casamento, naquela família, naquela igreja. Deus está falando comigo, com você nessa noite. É um novo tempo para nós. Bom testemunho. É difícil? É difícil. Pecar é a coisa mais fácil que tem. E não é ruim. Se pecado fosse ruim, ninguém faria. Mas nós não vivemos em pecado. Nós não vivemos em pecado. Moisés é um outro exemplo. Moisés é um outro exemplo de intercessor. Um testemunho que eu e você precisamos ter. Deus falou, Moisés, eu vou fazer o seguinte, esse povo é muito rebelde. Eu vou matar todos eles. E eu vou te dar um novo povo para você começar essa jornada com um novo povo. Deus, às vezes ele testa nós. Né? Aí você vai falar, Deus, então tá, meu marido, então tá, meu filho,
então tu ama a igreja, tu ama o pastor, né? Nada disso, Deus está testando nós. Onde é que está o teu coração? Moisés diz assim: ora Deus, agora pois perdoa o seu pecado, o pecado do povo. Senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés teve uma ousadia dizendo o seguinte: Deus, o Senhor nos fez chegar até aqui. E agora o Senhor vai riscar, o Senhor vai querer liquidar, matar todo esse povo que o Senhor levantou para ser a sua glória. Ele tinha respaldo para isso, como eu e você também temos. Nós não estamos aprendendo a falar a língua de Deus. Nós não estamos exercitando a fé que Deus tem nos dado. Nós temos desistido muito facilmente, sabe? Talvez se fosse eu e você que falando, mata mesmo Deus. Ô povo rebelde, mata Deus. Eu já ouvi mulher, esposa orar, Deus, mata esse meu marido, Deus. Eu cheguei em casa, eu quero ver ele sabe pecado, Deus. Já, amados. Vem cá, irmã, eu falei, vem cá, quero orar com você, irmã. Sai, demônio. Isso só pode ser demônio. Amados, não é assim. Amados, não é assim. Tem coisa que é o diabo, mas tem coisa que é nós. A maioria das coisas somos nós. Amados, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo momentos de crise. Você olha o contexto, da conjuntura econômica mundial, o negócio está difícil. E que bom está difícil. É um bom cenário para Deus fazer um milagre em nossas vidas. É um bom cenário para Deus fazer um milagre em nossas vidas. Agora Deus está esperando alguém que seja testemunho. Deus precisa de uma pessoa só para fazer milagre. Deus não precisa de muitas não, mas olha quantas pessoas Ele encontrou aqui. A sua família é um milagre, a sua vida é um milagre. Você é um potencial de milagres na mão de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Vocês creem que Deus quer usar vocês? Vocês creem que Deus quer que as pessoas olhem para vocês e falam, ali verdadeiramente está indo um homem, uma mulher de Deus? Aleluia, Jesus. Amados, qual a diferença entre o santo e o profano hoje? Eu não digo investimentos, é legal, é bonito você vestir adequadamente. Mas tem muitas pessoas que se vestem melhor do que nós, mas por dentro não tem nada. Estão totalmente fora da vontade de Deus. O que nós precisamos, amados? O que eu e você precisamos? O nosso andar não é pelas vistas. Se você olhar com seus olhos naturais, você para. Você não continua. Conheço esses guerreiros, esse casal guerreiro, conheço ele há 15, 16 anos. Eu fico alegre de ver o que Deus está fazendo através da vida deles. Isso aqui é uma vitória. Para mim, eu me sinto assim, grato a Deus de estar aqui, porque e tudo isso foi conquistado pela fé. Eu conheço a vida desse casal. Eu acompanhei esse casal. Nós estivemos juntos no início da caminhada. Eu sei que eles são lutadores. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês que estão se associando a eles, somando com eles para essa jornada que Deus tem para vocês. Agora, Deus precisa de pessoas audaciosas. Deus precisa de pessoas comprometidas. Deus precisa de pessoas que realmente querem levar a glória do Senhor sobre eles. Nós somos aqui o tabernáculo de Deus aqui nessa terra. E nós só andaremos e faremos proezas se nós tivermos fé. Nós temos tido experiências tremendas. Deus, pela misericórdia dele, tem nos usado ali em Porto Velho. Nós temos uma série de 2 congregações. Ao todo, eu creio que são 200 pessoas que Deus tem colocado debaixo do nosso pastoreio. Dessas cerca de 200 pessoas, 120 pessoas nós batizamos. Dessas 120, 80, 90% continuam conosco. Deus tem feito de nós assim uma luz naquele lugar. Onde pessoas com 16, 17 anos se matam. Desses 4 para 5 anos que eu estou lá, eu fiz cerca de 20 funerais. Desses 20 funerais, somente uma pessoa idosa. As outras 19, tudo jovens que morrem faqueados, baleados por causa da droga. Mas graças a Deus, a nossa igreja também, nós já fizemos cerca de 22 casamentos. Pessoas que se acertaram, se corrigiram com o Senhor. Mas quando eu fui para lá, para Porto Velho, eu falei, Senhor, é impossível. O que eu vim fazer aqui? Lugar quente, lugar bonito, gostoso, mas muito quente. Aí Deus me direcionou ao bairro mais simples, mais pobre. Conversando com alguns pastores, falaram, mas pastor Gilson, você vai para aquele lugar não dá dinheiro. Eu dei risada, falei, eu não quero dinheiro. Já tive na minha vida. Não serviu para nada. Só me trouxe destruição. Eu quero é paz. E a paz, como foi lido aqui, só tem aquele que se reconcilia com Deus através de Cristo Jesus. E eu tenho essa paz. Eu vou pregar
pregar o Evangelho porque aquilo que eu recebi eu quero que os outros recebam também. Quando nós começamos uma igreja, nós não começamos num lugar bonito como vocês aqui. Foi no bar, num quintal. Mas ali eu comecei a profetizar aquelas vidas. Eu comecei a ter ousadia. Falei, vocês vão quebrar paradigmas. Vocês vão sair da mesmice. Vocês não vão viver a mesmice que vocês têm vivido. Vocês não vão aceitar mais esse jugo que Satanás tem colocado sobre a vida de vocês. Não é porque o seu pai nasceu assim, porque a sua mãe é assim, porque seu... Não, Deus vai mudar a sua história. Porque quando a palavra de Deus entra, a coisa muda, se transforma. Não é assim que nós aceitamos Cristo? É uma salvação, sem dúvida, é algo espiritual, mas que torna-se material também, porque a palavra salvação atua em todas as áreas da nossa vida. Amados, com 6 meses de reunião, tínhamos ali 50 pessoas reunidas. Ficávamos ao relento. Tempo de chuva, eu ficava em cima de uma fossa. Pregava assim, meu púlpito era em cima de uma fossa, que era mais alta. Os bancos de madeira. Coisa linda, maravilhosa. E Deus operando, curando, salvando. Aí nós fomos para uma área mais ou menos igual a essa. Demos um pulo. Só que quando nós fomos para um lugar igual a esse, a pessoa que mais dizimava, mais envolvia o dízimo, saiu. Os pastor, falei, daí? O que vamos fazer? Como sempre, não vamos fazer nada, porque quem faz é Deus. Nós vamos continuar pela fé aqui dentro. Amados, como eu disse, nesse lugar de não sei quantos metros tem aqui, 50, 60, 80, vamos para 300 metros. Estamos lá, está pequeno. Deus, dessas pessoas que há 4 anos atrás, o dízimo delas hoje é o salário que elas recebiam há 4 anos atrás. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? E não é porque, não, é porque Deus é Deus, Ele é fiel. Eu ensino o povo a dizimar, eu ensino o povo a ser fiel ao Senhor. Essa igreja que é tida ali como pobre, nós temos hoje um terreno de 8.000 metros. Nós temos uma planta de 2.000 metros de construção. O pessoal fala, é loucura. Eu falo, lógico que é. Eu amo esse Deus porque Ele faz coisas loucas mesmo. Estou dizendo isso porque Deus tem projeto aqui e vocês acham que é impossível. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Dá um bom testemunho. Sabe, Deus tem muitas igrejas dando mau testemunho. Não vamos entrar, deixa eles lá. Eu estou preocupado, Deus está preocupado com vocês. Vamos dar um bom testemunho? Deus. Vamos colocar no coração de Deus. Falar, Deus, me dá uma casa, me dá uma esquina, me dá um galpão. Vocês precisam ter fé. Dá um bom testemunho. Deus vai mudar a história de vocês. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé, por favor. Glória a Jesus. Como o pastor Eric disse, até 10 anos atrás, até meus 40 anos, 40 e poucos anos, eu era um homem de negócios. Fiz negócios no Brasil, alguma coisa na América Latina, algumas coisas em outros países. Tive muitas coisas materiais. Perdi família, perdi muitas coisas. E o que me fez ser um homem vencedor foi um dia fazer o melhor negócio da minha vida. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador. De todos os negócios milionários que eu fiz na minha vida, o melhor negócio foi aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E desde então Deus tem mudado a minha história. Desde então Deus tem mudado a minha história. O Eric me conheceu, nós tínhamos um ministério, por questão de ética, eu não vou dizer. Mas eu saí o Brasil todo dizendo que Deus é bom. Sabe por quê? Eu ganhava muito dinheiro. Mas aí um dia, Deus permitiu que a minha esposa me deixasse. Aí um dia, Deus falou para fechar a empresa. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas até hoje julgam a minha decisão. E eu deixo Deus ser o juiz. Não abro minha boca para nada, amados. Deus falou, fique em silêncio. E assim eu tenho permanecido. Tive uma perda financeira muito grande. Mas eu tenho uma paz hoje muito maior. E aí eu já era convertido. Já era pastor. Há 10 anos atrás, quando isso aconteceu, 11, 12 anos atrás. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando. Pessoas que perderam menos do que eu perdi materialmente, dizendo, eu já fui em muitos velórios de pessoas que se mataram, porque estavam fracos. E eram crentes. Não vai pensar vocês que eram não crentes. Ou seja, eu tenho experimentado o
poder de Deus na minha vida. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu reconheço de onde que eu vim. Eu reconheço e sei o Deus que eu sirvo. E esse Deus que está na minha vida também está na sua. Mas talvez você não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. E isso não é questão de religião. Isso é questão de você entregar seu coração. Não quer dizer que Ele vai fazer de você um homem próspero, rico. Não, pode até ser. Mas o que Ele vai fazer é alinhar a tua vontade, a tua vida à vontade de Deus. Por isso a minha primeira oração que eu sempre faço, em todo lugar que eu ministro, mesmo na minha igreja, é dar a oportunidade de você aceitar Cristo como Senhor e Salvador. A oração que eu quero fazer agora é para você que está vindo à igreja. Para você que gosta de estar na igreja. Se identifica com a igreja, mas até hoje não confessou Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero orar por você para Deus mudar a sua história. Alguém aqui nessa noite que quer fazer a confissão de Cristo como Senhor e Salvador? Se você quer, levanta o teu braço, eu vou orar com você. Não vai doer nada. Pelo contrário, vai trazer um alívio que você nunca sentiu na tua vida. Não estou chamando você para ser crente, porque crente até o diabo é. Estou chamando você para nascer de novo. Porque o homem é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. E enquanto nós não aceitamos Cristo, nosso espírito está morto. E é algo espiritual isso. Deus me trouxe aqui nessa noite para Deus mudar a sua vida. Alguém nessa noite quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Para a gente fazer uma oração com você? Alguém está fora dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com o Senhor, voltando para o caminho do Senhor? O diabo tem segurado a tua vida. Você tem ficado triste, você tem sentido vazio. Até quando você vai querer isso na tua vida? Deus está dando a oportunidade de você se libertar disso. Alguém nessa noite quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Amém. Não será de eu falar que vou convencê-lo. Feche seus olhos, por favor. Pai, aqui estamos diante do Senhor. Pai, testemunho, Senhor. Fé. Foi a palavra que o Senhor dirigiu ao meu coração e nós ministramos nesse coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que esse casal que está fora do projeto do Senhor a nível de documento, que eles se acertem documentalmente. A vida deles não está rompendo. Senhor Deus, tudo que eles fazem vira prejuízo, porque eles estão juntos, mas não estão casados. Eu não sei quem é, Senhor, eu não preciso saber. Mas se você está aqui nesta noite, se vocês estão aqui nesta noite, Deus está dando um aviso. Consegue-se com o Senhor. Consegue-se com o Senhor, porque Deus quer escancarar os céus sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o bom testemunho, Senhor. Pai, essa senhora, Pai, essa senhora que precipita-se em falar. Essa mulher que tem precipitação em falar, ela é apressada em falar. Deus, nessa noite, minha amada, vai colocar freios na tua língua. Porque o seu testemunho precisa ser melhorado. E tu sabes que Deus fala contigo. Porque ainda antes de você vir para cá, você falou várias palavras que entristeceu o coração. Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos, Senhor, para que a tua igreja possa ser transformada pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa jovem, Pai, que passou momentos de dificuldades na vida sentimental, Pai, que ela não vá mais atrás, que ela não corra mais atrás, ela não será envergonhada, não importa que as pessoas falaram que não ia dar certo, ela tentou, não importa, o Senhor está trabalhando e que ela espere agora no Senhor. Pai, há muitas situações aqui, Senhor. Por isso, eu vou orar, Senhor, e eu não preciso tocá-los, eu não preciso também nem dar uma palavra, porque o teu Espírito que sabe todas as coisas está sondando esses corações. Aleluia. Senhor, agora, essa pessoa que tem essa enxaqueca, essa pessoa que tem essa dor de cabeça forte, que você tem tomado medicamento, Deus agora cura a sua dor de cabeça. Aleluia. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Pai, há muitas situações, Espírito, demanda Senhor. Pai, esse casal que tem tido dificuldade no seu relacionamento, vivem como irmãos. Pai, há uma peça ali, Pai. Há uma peça ali que esse varão ganhou de uma pessoa no passado e foi obra de macumbaria. Ele sabe qual é. Ele vai pegar essa peça e vai queimar, vai jogar fora. Satanás e seus demônios, você não tem mais poder nesse casamento. Glória a Deus. Você que está ouvindo, Deus está testificando no teu coração. Chegando em casa, você faça isso em nome de Jesus, para que a legalidade não exista mais. E vocês vão ter uma vida plena, uma vida total de casal. Pai, Senhor, Deus, trabalha nessas vidas, Senhor.
Pai, essa pessoa que falou, Senhor, amanhã eu preciso de uma porta de emprego. Meu filho, Deus ouviu a tua oração. Amanhã tu vais receber um telefonema. E vai haver uma proposta de trabalho para você. Creia somente. Eu creio. Creia somente, em nome de Jesus. Rabachanda. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Nos capacita, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Pai, que igreja maravilhosa. Que pessoal, meu Deus, destemido. Que pessoal valente que o Senhor tem reunido nesse lugar. Pai, eles vão vencer. Senhor, eles vão romper. Senhor, eles são mais do que vencedores. O inferno não vai mais segurá-los, Senhor. Oh Deus, é um novo tempo, é uma nova história. O Senhor está determinando hoje, oh Deus, um divisor de águas para esta igreja. Individual e coletivamente. Por isso, em nome de Jesus, recebam a bênção de Deus, recebam o poder de Deus que é na tua vida, para você marchar, romper, porque o mar vai se abrir, o mar vai se abrir, e é hoje que o mar se abre, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, em nome de Jesus. Ora calabashu, aleluia, Deus. Pastor Érico, Deus me dá uma visão maravilhosa. Mas veja o centro, veja uma tocha de fogo. É o poder de Deus, é o poder que há nesse lugar. É o poder, vem aqui, varão. Aí Deus me mostra uma chuva. Deus está falando assim, a chuva, o fogo é espiritual, é bênção espiritual. Você sabe que Deus tem te usado com sinais e maravilhas. Você tem que fazer os sinais. E o meu ministério a partir de hoje, Deus está dizendo, ontem tu falaste comigo, ontem, demandas, antes de tu colocares the country no travesseiro, eu falo, Senhor, eu gostaria que fosse diferente a minha demanda, Senhor. Deus diz, rala mais, há poder, olha só, esse fogo, porque você vai marchar leste e oeste, norte e sul, ocidente e oriente, the country, receba, agora, a provisão está vindo, recebe, fecha a mão e recebe agora, porque é de Deus, é coisa tremenda, é provisão material, é os seus sonhos, demanda, essa estrutura, essa cobertura, eu estou colocando aqui, demandas, tu não pediste, receba agora, poderoso Deus, obrigado, Senhor, e confirma, Senhor, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Dê um abraço no teu nome, receba a tua bênção, receba o teu milagre. Deus está contigo no nome de Jesus. Ainda de pé, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de pé, todos por favor, de pé. Vamos abrir a Bíblia em Coríntios 11, palavra muito abençoada. O pastor Gilson trouxe para nós e vai pregar Nova Esperança também, tá, irmãos? Os irmãos puderem acompanhar, porque lá ele pode ficar mais à vontade ainda. Glória! Aleluia! Tem muitas palavras proféticas para ser ministradas aí, tá, pastor Gilson? Amém. Então, os irmãos, se quiser, após o término aqui, ele já vai estar indo à Nova Esperança, como a gente faz todo domingo, que Deus vai usar ele para coisas fortes lá também. 1 Coríntios 11, quem encontrou, diga amém. Vamos ler o verso 23. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Amém? Vamos orar nesta hora, vamos apresentar em nome de Jesus. Nós vamos apresentar o pão e o cálice. Missionário, chega aqui, por favor. Nós estamos preparando os obreiros. Tá? E vamos apresentar. Levante a mão para cá. Segura aqui o missionário divino. Vamos apresentar e consagrar. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, na Tua presença estamos agora. E nós queremos neste momento, ó Deus, apresentar o pão, que é o símbolo da carne de Jesus, que foi moída na cruz do Calvário. Aí está o pão que é consagrado a Ti, ó Pai. Também consagramos a Ti, ó Pai, este cálice. Que o Senhor venha neste momento ungir este suco de uva, que é o símbolo do sangue de Jesus. Que o Senhor, ao ingerirmos este suco de uva nesta noite, ó Pai, que haja cura, haja saúde no nosso corpo físico, em nossa vida espiritual. Que o Senhor estenda as suas mãos santas sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos abençoar. Que toda a sorte de bênção o Senhor entregue na nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso casamento, Senhor, nossa vida espiritual. Que o Senhor venha confirmar as bênçãos na vida desta igreja, de cada membro, Senhor, do Teu povo. Nós consagramos a Ti este pão e consagramos a Ti o cálice no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos abrir nesta hora nossa harpa e vamos louvar o Senhor nesta noite. Mesmo aqueles que vão tomar a ceia, pode sentar na hora que for pegar o pão e o aviso. 301. Iniciar 301. Vamos cantar, todo mundo abre a sua Bíblia, a sua harpa aí, tá? E vamos louvar o Senhor. 301, toda a igreja. Vamos lá. Nós vamos partir o pão, nós vamos entregar. Quando a gente vai cantando para Jesus. 301.